Bom dia, boa tarde, boa noite pessoal. Meu nome é Lucas Komura e eu sou membro da equipe de Python científico da 4Code. E hoje a gente vai falar sobre pandas. Tá, Lucas, mas o que é pandas? Pandas, pessoal, assim como tudo que a gente estudou até agora, é uma biblioteca. Só que nesse caso é uma biblioteca de análise de dados. A gente vai usar ela em geral para ler um conjunto de dados, executar análises exploratórias e até mesmo criar algoritmos de categorização para a resolução de problemas. Estrutura de dados. Quando a gente fala de estrutura de dados, a primeira coisa que tem passando na nossa cabeça são series e data frames. E para fazer isso, a gente vai usar o PD Series e o PD Data Frame. Então a gente vai para o VS Code. Aqui no VS Code, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser importar as bibliotecas. Então a gente vai importar o Pandas, a gente vai importar o NumPy e vai importar o matplotlib.pyplot. Além disso, eu mandei um comando aqui para imprimir o gráfico na mesma tela. Esse aqui. Series, pessoal. Series é como uma array unidimensional, uma lista de valores. E ela vai possuir um índice ou um index que vai rotular os elementos da lista. Então eu vou criar uma series chamada notas e vou mudar as notas aqui. Aí eu vou mandar printar as notas. Printado aqui tem um index e tem os valores das notas. E ainda retorna o tipo de dado do sistema. O DataFrame ele é semelhante à pasta de trabalho do Excel. A única diferença é que vai ocorrer o envio de nomes de colunas e números de linhas são os index. Então a gente vai criar um DataFrame com um dicionário de chaves e valores. Então, a gente vai criar um aqui, a gente vai chamar alunos, vai dar os nomes deles, a gente vai dar o número de faltas, a nota da prova e a nota do seminário. Aí vamos dar printar e vai ficar assim essa tabelinha bonitinha. Alunos, faltas, prova e seminário. E os indexes aqui. Tranquilo? Agora a gente vai executar a leitura de dados. E para isso a gente vai recorrer ao pdread Excel, pdread HTML e pdread CSV. Mas antes eu recomendo que vocês instalem a base de dados que está aí abaixo do link. Instalada, a gente vai agora para o VS Code. Aqui no VS Code, para a gente ler qualquer coisa, a gente vai usar o read, underline e o formato do arquivo que a gente quer em questão, né? E isso aqui vai ser usado para importar os dados. Então a gente vai botar aqui o def.pdread Excel, né? Que é o nosso caso. Esse R é para caractere especial, né? Você vai colocar aspas e o que está dentro das aspas aqui vai ser meio que a localização desse arquivo no seu computador. E para isso é simples, pessoal. Você vem aqui, então por exemplo eu vou aqui nos downloads que eu fiz, aí tem esse Vine Quality, que é o que a gente vai usar. A gente clica aqui, com o botão direito, propriedades, aí aqui ele mostra a localização no seu computador. Voltando para o VS Code, a gente vai colocar essa localização aqui, colocado, e o formato do arquivo, que é xlsx, e df. Aí a gente meio que printou esse arquivo aqui no VS Code, importou ele para cá. O mesmo mecanismo vai servir para esses dois. Então, se eu quiser importar um arquivo HTML, eu vou usar pdread HTML. E se eu querer importar um arquivo CSV, eu vou usar pdread.csv. Ficou claro, pessoal? A gente vai falar agora sobre descrição dos dados. Para isso, a gente vai usar o def_dtypes, def_info, def_head, def_tail, def_index, def_toNumPy, def_describe, def_sortValues, def_sortIndex e def_t. É bastante coisa, então para ficar um pouco mais claro, a gente vai para o VS Code. Aqui no VS Code, a primeira que a gente vai abordar vai ser a def_dtypes. Então ela vai retornar os dtypes no DataFrame. Ela vai retornar uma série com o tipo de dados de cada coluna. Então eu vou querer o dtype do nosso banco de dados. Então def.dtypes e vai retornar isso aqui. Então o index vai ser composto por inteiros, o fixed vai ser float64 e assim em diante. O definfo ele vai imprimir um resumo conciso de um DataFrame. Então ela vai imprimir informações sobre o DataFrame, incluindo o índice, dtype e coluna, valores não nulos e uso de memória. Os principais parâmetros vão ser a DataFrame, né, que a gente quer que seja impresso, o verbose bool, que é se deve imprimir o resumo completo, o buffer, que é para onde enviar a saída, e a memória usada. Então eu vou pedir aqui esse verbose, esse verbose igual a true indica que eu quero um resumo completo, um resumo conciso, né? Então ele vai dar o range index, ele vai dar a data columns, que é composta por 13 colunas, ele vai dar o tipo de dados, ele vai dar a memória usada e ele vai dar também os valores não nulos. Nesse caso eu não quero um resumo completo, eu quero um resumo menorzinho, né? Então def.info verbose equal false. Então ele vai retornar o range index, as colunas e os tipos de dados e a memória usada. O def_head ele vai retornar as primeiras N linhas com base na posição. Então ele é útil para testar rapidamente se o seu objeto contém o tipo certo de dados.
E o principal parâmetro que ele vai receber vão ser n, que vai ser o número de linhas a serem selecionadas. Então, por convenção, quando está vazio, ele vai retornar as 5 primeiras, nesse caso, né? Ou as 5 últimas no caso da próxima função. Então, defhead, como está vazio, vai retornar as 5 primeiras linhas. Aí eu defino agora que é igual a 3, então eu vou querer as 3 primeiras linhas. Quando eu boto um número negativo, nesse caso menos 3, ele vai excluir as 3 últimas colunas e vai as 3 últimas linhas e vai retornar todo o resto pra gente. O deftail, como eu falei, é completamente oposto de defhead. Então ele vai retornar as últimas n linhas com base na posição. Então ele é útil para verificar dados rapidamente. Então, e o principal parâmetro que ele vai receber, assim como o defhead, vai ser o número de linhas a serem selecionadas. Então, por convenção, vai ser as 5. Agora eu não falei se vão ser as 5 últimas ou as 5 primeiras. No caso do tail, vai ser as 5 últimas. Então, 9,4, 9,5 até 9,8. Nesse caso do deftail igual a 3, eu pedi as 3 últimas linhas. Então, 9,6, 9,7, 9,8. Esse menos 3 é aquele mesmo esquema. Só que agora eu vou escolher as 3 primeiras linhas. Então eu escolhi o 0, 1 e o 2 e retornei todo o resto. O dfindex, o index, né? É o índice, rótulo de linha a ser usado para o código resultante. Então eu vou pedir o index na minha base de dados. Então o range index vai de 0 até 1599, né? 1599 menos 1, 1598. E ele também dá o espaçamento pra gente, que é de 1 em 1. O def2numpy, ele vai converter o dataframe em uma matriz numpy. Tipo, por padrão, o dtype do array retornado vai ser o dtype numpy comum de todos os tipos no dataframe. Então eu vou criar um dataframe aqui, eu chamei A de 1 e 2 e B de 3 e 4. Aí eu vou converter isso aqui para uma matriz numpy. Aí aqui, feito isso, eu converti para cá. A mesma coisa eu posso fazer com o banco de dados. Só que como é um banco de dados muito grande, vai ficar um pouco difícil de entender. Mas fazendo a conversão para uma matriz numpy, ficaria isso aqui. A def-describe ela vai gerar estatísticas descritivas. As estatísticas descritivas ela incluem aquelas que resumem a tendência central, a dispersão e a forma da distribuição de um conjunto de dados. Então ela vai analisar as séries numéricas de objetos, bem como o conjunto de colunas dataframe de tipo de dados mistos. Os principais parâmetros vão ser o include, o exclude e o percentual, né? Que por convenção é 25, 50 e 75%. Então eu vou descrever a minha base de dados e por convenção somente campos numéricos são retornados. Então quando eu não coloco nenhum parâmetro, somente os campos numéricos são retornados. Aí eu vou gerar uma estatística da minha base de dados e vai retornar isso aqui, a contagem, a média, o mínimo, as porcentagens, o máximo e assim diante. Agora eu vou descrever todas as colunas de um dataframe, independente do tipo de dado. Então, def.describe, aí vai recorrer aquele parâmetro que eu falei, o include. Então, como eu quero tudo, vou botar include igual a all, porque eu quero todas as colunas. Aí vai retornar isso aqui, contagem, a média, o mínimo, as porcentagens, o máximo. Agora eu vou fazer incluindo apenas colunas numéricas. Então, def.describe include apenas colunas numéricas, né? Então, entre conchetes np.number. Vai retornar só as colunas numéricas. O def_sort_values ele vai classificar, ordenar pelos valores ao longo de cada eixo. E os principais parâmetros que ele vai receber vão ser o by, que vai ser o nome ou lista de nomes pelos quais classificar, o eixo e o ascend bool, que por convenção é true, né? Então, eu vou ordenar em relação a uma coluna, de forma crescente. Então, def_sort_values, eu escolhi essa coluna aqui, né? A volatility, escolhi o axis equals 0 e eu quero em ordem crescente. Aí ele vai fazer pra gente em ordem crescente aqui. Agora eu quero ordenar em relação a uma linha de forma decrescente. Então, antes foi igual a uma coluna, né? Axis equals 0. Agora eu quero fazer em relação a uma linha. Então, def_sort_values, eu quero a linha 1, né? O index 1, axis equal 1, e eu quero em ordem decrescente, né? Então, ascend equal false. Aí vai dar pra gente em ordem decrescente. Agora eu vou ordenar de forma crescente com base em mais de uma coluna. É legal que dá pra fazer isso com base em mais de uma coluna. Então, def.sortValues. Então, by vai ser igual a coluna citric acid e a chlorides. E eu quero que isso seja em ordem crescente, né? Então, ascend equal true.
Então eu vou achar elas aqui. Cadê? Citric Acid e Chlorides. Cadê Chlorides? Aqui. Eu quero que seja de forma crescente, né? Então ele vai dar isso pra gente de forma crescente. A def.sortIndex ela vai ordenar objetos por rótulos ao longo de eixo. Então ela vai ordenar de acordo com o critério que você especifica, os índices das colunas e das linhas. Então se você colocar em ordem crescente as linhas, ela vai ordenar os índices das linhas da mesma forma que ela ordenaria os índices das colunas. Então, por exemplo, nesse primeiro exemplo aqui, ó, vai ordenar os índices das linhas de forma decrescente. Então ela vai inverter a ordem do bloco original. Então, ascending com false, como eu falei, como eu quero descendente, os últimos serão os primeiros e os primeiros serão os últimos. Como você pode ver aqui, esse 1598 está no começo e o 0 está no final. Agora eu vou fazer em ordem crescente, né? Eu ordeno os índices das colunas de forma crescente. Então ela vai manter a do banco original. Então ascend go through. Então nesse caso ela vai manter, né? Ela vai manter o banco original e não vai alterar nada. Tranquilo, pessoal? O DFT, ele vai fazer a transposta, né? Ele transpõe o índice e as colunas. Então, ele vai refletir o data frame sobre a sua diagonal principal, escrevendo linhas como colunas e vice-versa. Então, eu vou pedir a transposta, né? Basicamente, do meu banco de dados. Então, def.t. Aí vai dar a transposta para mim. Para fechar essa primeira linha de pandas, a gente vai falar sobre indexação e fatiamento. Algo que a gente já viu lá atrás, quando a gente estava estudando NumPy, lembra? Só que agora a gente vai aplicar isso para o pandas. A gente vai usar o deflock, defiloc, defcop e o defreindex. Então, para ficar um pouco mais claro, a gente vai para o VS Code. Aqui no VS Code, a primeira que a gente vai abordar vai ser a deflock. Então, ela vai acessar um grupo de linhas e colunas por rótulo ou uma matriz booleana. As entradas permitidas vão ser um único rótulo, uma lista ou matriz de rótulos, um objeto de fatia com rótulos e muitas outras. Então, por exemplo, eu quero pegar a linha 1. Então, deflock, n-1, 0. Aí ele vai retornar para mim um data frame com a linha 1 e todos os valores dela. Agora eu quero pegar todos os elementos da primeira coluna. Então, deflock, eu boto esses dois pontos, né? Que indica a nossa fatia nua, que a gente estudou lá atrás também. Aí a coluna 1 corresponde a fix e acidity. Aí eu vou pedir ela. Aí vai retornar isso aqui, os indexes e os valores. Aí aqui retorna também o nome, o comprimento, né, o tipo de dado. Agora eu quero pegar um elemento da linha 57, coluna 3. É chato, né? Então eu vou vir aqui, deflock 57, né? 57 menos 1, 56, da coluna 3, que corresponde a citric acid. Aí vai retornar aqui o 0,57, que está aqui no meio. Agora eu posso definir valores para uma linha inteira, né? Então, definir valores para um corte, né? Que a gente estudou. Então, def.lock, eu quero definir valores para a primeira linha. Então, eu quero que a primeira linha seja igual a 10. Aí eu vou printar aqui, vou rodar, e vai rodar aqui, ó. A primeira linha só igual a 10. Eu posso definir valores para uma coluna inteira também. Então, def.lock, a fatia nua, peguei aqui a minha fixed acidity, que é uma coluna inteira, né, que eu selecionei, que vai ser a primeira. Eu vou falar que ela vai ser igual a 30 e vou mandar rodar. Aí rodei e ficou isso aqui, só 30, né? O zFiloc, é uma indicação puramente baseada na localização inteira para a seleção por posição. E as entradas permitidas vão ser um número inteiro, uma lista, uma matriz de inteiros, um objeto de fatia com inteiros e muitas outras. Então eu quero pegar a linha 4, então def.iloc, a linha 4. Aí eu peguei a linha 4 aqui, e ela botou todos os dados das colunas da linha 4. Agora eu quero pegar todos os elementos da coluna 5, então def.iloc, eu boto a minha fatia nua, né, que é os dois pontos sozinho, e o 4, né, porque eu quero o n menos 1, então eu quero 5 menos 1, eu quero 4. Ela vai retornar isso aqui para mim, ela vai retornar o nome da coluna, o tamanho, o tipo de dado. Agora eu quero pegar um elemento da linha 100 e coluna 6. Então def.iloc, n-1, 99 e n-1, 5. Aí vai tornar o 0,08. O copy, ele faz uma cópia dos índices e dados deste objeto. Só que tem diferença de cópia, né? Tem a cópia superficial, que ela vai compartilhar dados e índice com o original, e vai ter a cópia profunda, que é em sua própria cópia de dados e índices. Então eu vou fazer uma series aqui, S vai ser igual a PD series, 1, 2. Eu dei uns index para ela, A e B, e vou mandar printar. Então
aqui tem os index e aqui tem os valores que eu passei, e o tipo de dado. Agora eu vou fazer uma cópia dessa series, né? Então S, eu defini uma variável scopy, e vou pedir para fazer a cópia, scopy. Aí vamos mandar printar o scopy. É tipo aquele esquema lá que a gente fez, né, no NumPy, de visualizações, copy, lembra? Então, tipo, o copy, ele se mantém inalterado. É diferente de uma view, né? O def index, ele vai gerar series, data frames, com novo índice, com lógica de preenchimento opcional. Então, eu posso escolher o jeito que eu quero posso escolher o jeito que eu quero preencher. Então, por exemplo, além disso, ela coloca NA, NaN em locais sem valor no índice anterior. Os principais parâmetros que o index vai receber vão ser o keyword for access, tipo, vai ser os novos rótulos, índices para conformidade, que devem ser especificados usando palavras-chave, e o método que eu quero fazer para preencher, né? Então, por exemplo, eu vou pegar um data frame, eu vou pegar parte do data frame original, aí eu selecionei aqui, eu selecionei essa parte do data frame original, agora eu vou reindexar as colunas, né? Então, no, novas colunas, aí dei esses nomes para ela, eu vou pedir para retornar uma data frame com essas novas colunas. Vai retornar isso aqui para mim. Agora eu vou reindexar as linhas e colunas. Então, eu dei os novos índices, 3, 4, 5. Aí eu vou pedir uma nova data frame com esses novos índices. Aí ele vai retornar isso aqui para mim. Eu posso definindo valores para as casas vazias usando o fill, né? Tem o fill, que é o preencher. Então, def, reindex, index vai ser os novos índices, colunas vai ser as novas colunas. E o fill, tipo, quando o valor é none, né, vai ser igual a zero. Pra não ficar feio assim, não, eu falo que o fio vai ser igual a zero. Aí ficou igual a zero. Tranquilo, pessoal? Pessoal, por hoje era só. Eu gostaria de agradecer novamente a presença de vocês até agora. Apesar de ter sido um vídeo curtinho, foi um vídeo bem legal. Eu espero que vocês tenham instalado, né, o banco de dados, coloquem em prática os seus conhecimentos com a lista de exercícios e eventuais dúvidas vocês podem entrar em contato com a gente, que a gente vai estar aqui. Pessoal, novamente, espero que vocês tenham gostado e eu espero vocês no segundo vídeo dessa série de panas. Até logo. Tchau, tchau.